Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Mulher Pode, o nosso podcast que é idealizado pelo PL Mulher e faz um sucesso porque traz as mulheres para falar sobre política, para contar sobre os bastidores da política também, para falar sobre liderança feminina. A gente tem trazido aqui no nosso podcast deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, lideranças influentes nas cidades do nosso estado de São Paulo. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho sou a presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Eu vou conversar com uma mulher que é tradicional no PL. Ela é vista nos eventos, nas festas, nos cursos do PL Mulher também, os cursos que são feitos em Brasília, porque ela já tem uma trajetória política ligada ao PL e sempre, com muito carinho, com muito entusiasmo, leva a bandeira de todas nós. A gente vai conversar com a Larissa Achiuchi. Larissa, eu já te conheço, agora eu vou ter a oportunidade de bater um papo aqui no podcast. Mas a gente já se conhece já há bastante tempo. Eu lembro de ter encontrado com você quando a Michele Bolsonaro veio aqui para o estado de São Paulo e nós fomos aguardá-la no aeroporto. Lembra disso? Foi, o abraço apertado que ela deu em você? Foi mesmo, Rosana. Tenho essa lembrança. Nós já nos conhecemos há bastante tempo. Você sabe do carinho, do respeito, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho também. E fico muito feliz de estar hoje aqui para a gente compartilhar sobre a nossa história, sobre os nossos projetos aqui no podcast. E a Rosana, uma referência aqui para todas nós mulheres, nossa presidente aqui do PL Mulher também. Você sabe que você faz com que a gente se inspire nos seus trabalhos, na sua maneira de ser como pessoa, para a gente seguir com os nossos projetos também. Muito obrigada, Larissa. Larissa é ex-primeira-dama de Suzano, né? E hoje é esposa do secretário, né, da cidade, secretário de... Hoje o Rodrigo, ele está como secretário do Verde e Meio Ambiente da capital. Foi prefeito durante 2 mandatos na cidade. Com uma aprovação altíssima. Altíssima, Rosana. Eu tenho um orgulho muito grande, 93% de aprovação. Então, foi um trabalho que o Rodrigo realizou na cidade e que a gente fez parte dessa história também. O que você atribui a essa aprovação dele? Sim, seu trabalho à frente, né, da primeira-dama da cidade, junto com o prefeito, e eu, no outro podcast, entrevistei uma primeira-dama de Araçatuba. Então, o que vocês atribuem esse sucesso e essa aprovação? Olha, Rosana, eu vejo que é muita dedicação. A gente tem essa missão da nossa vida de servir. Então, eu e o Rodrigo, a gente sempre trabalhou dessa maneira, de servir a nossa população, a comunidade, e a gente buscar aplicar as políticas públicas de maneira correta. Então, na época ali, durante esses 8 anos de mandato do Rodrigo, que eu estive ali ao lado dele, a gente nunca tratou ali como a primeira-dama, aquele bibelozinho, mas não, a gente quis colocar e implantar projetos verdadeiros ali na nossa cidade, projetos de políticas públicas para as mulheres. Isso eu sempre liderei ali na nossa cidade, para que a gente possa fazer com que a nossa população ela consiga de alguma maneira ali ela crescer, se desenvolver, ter dignidade. Então essa aprovação com certeza é reflexo ali de muito trabalho, dedicação e amor pelo que a gente faz. Isso mesmo. Eu não sei se você já teve em outro podcast aqui no Mulher já, Pode. Já. Há muito tempo. Logo que começou, nós já estivemos aqui fizemos juntas. Um podcast. Só que esse agora está diferente, está mais movimentado. A gente colocou uns quadros novos para dar uma movimentada e falar da política nacional também. Sim, né? Então, sim. Ao longo desses quadros, você vai poder falar da sua história, mas também vai poder falar sobre a política nacional, sobre os assuntos que são os seus valores, o que te move. Claro. Então, eu vou colocar um quadro aqui, vou pedir aleatoriamente um quadro aqui. Bandeiras da Semana. Ótimo. Tá bom? Vou colocar aqui. Bandeiras da Semana. E vou te perguntar o seguinte: você está acompanhando toda essa polêmica que envolve a Erika Hilton à frente da presidência da Comissão das Mulheres? E o que você pode falar sobre essa situação? Olha, Rosana, eu acompanho, né? Eu acho que isso daí faz parte do nosso dia a dia, principalmente como nós, mulheres, a gente acompanhar
a questão política do nosso país, né? Não só ali da nossa cidade, do estado, mas do nosso país também. E aí eu vim acompanhando esses dias, todos esses acontecimentos, e aí me deixou até muito estarrecida a gente ver lá uma pessoa que não me representa, e não estou dizendo por ela ser uma pessoa trans ou não, a gente respeita muito isso, mas eu vejo que a gente precisa lá de mulheres que nos representam, que sabem o que as nossas dores, sabe o que a gente precisa, mulheres como Rosana, mulheres como outras tantas que estão lá para nos representar. Então eu fico assim muito estarrecida até com as pessoas, certos comentários que fazem, e a nossa posição, assim, a gente merece respeito, a gente luta tanto todos os dias, a gente merece que tenha pessoas lá que entendam as nossas dores, pessoas que vão lá brigar pelos nossos direitos. E eu sempre falo que eu sou uma pessoa que luta por uma sociedade igualitária, né? Então eu também admiro muito ali os homens que também lutam pelos nossos direitos também. A gente vê a desconstrução do machismo, trabalhos que a gente realiza, mas eu vejo que lá uma pessoa precisa estar lá para me representar de uma maneira que eu acredito. Então eu vejo que esses acontecimentos aí com a Erika Hilton, não estou falando da pessoa. A postura dela foi muito agressiva desde o início. A postura, e ela, uma pessoa que começa a comentar lá, mulheres que geram, pessoas que gestam. Então, aquilo ali me deixou muito estarrecida mesmo e falou, gente, eu preciso de ter alguém ali que me represente. Porque senão, da maneira que foi conduzido lá, eu posso também ser presidente de outras comissões que as pessoas não vão identificar que eu represento. Então, eu acho que aquilo ali é uma discussão que a gente precisa, sim, como mulher, nos posicionarmos. A gente precisa, sim, lutar ali por a gente ter representantes que a gente acredita que vai trazer políticas públicas de verdade para nós mulheres, e eu vejo que esse assunto foi um assunto polêmico e que nós mulheres nos discutimos bastante na cidade, inclusive lá em Suzano. Mais de 80% da população que respondeu à pesquisa diz que a mulher, a Erika Hilton não representa. Sim, isso daí é um número. A mulher. É um número que a gente vê ali, é nítido ali, pessoas que você pergunta ali do seu convívio, as mulheres que a gente trabalha na cidade, em vários lugares. Então, assim, é aquilo que eu digo, eu não estou falando sobre a pessoa, mas sim um cargo ali que está me representando. Eu preciso de pessoas que me representem, que vão entender das minhas dores, vão entender dos meus direitos, vão entender o que eu preciso para que a gente aplique as políticas corretas para nós mulheres. E é o nosso compromisso, né, deputadas da oposição, porque são 22 deputadas que compõem essa comissão. O que aconteceu? Há um acordo de líderes partidários que cada ano um partido indica o presidente daquela comissão. E esse ano coube ao PSOL indicar uma líder para ser a presidente da comissão. E o partido indicou a Erika Hilton. Mesmo nós nos manifestando de forma contrária, não conseguimos, porque teve a maioria, né, 11, quase conseguimos, optou por deixá-la na presidência com a indicação do partido. Agora, qual a nossa posição depois, né, daqui para frente, as deputadas de oposição? Nós vamos impedir que as pautas ideológicas tirem a função principal que é da comissão, que é lutar pelas causas legítimas das mulheres. Perfeito. A comissão não pode se transformar numa militância ideológica, que é o que ela quer fazer, trazendo pautas que não convergem entre as mulheres e que não tratam dos reais problemas da mulher brasileira, que é o feminicídio, que é a violência, que é o preconceito, as ameaças que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, as doenças, endometriose, câncer de mama, acesso pelo SUS a todos esses procedimentos e tratamentos. Então, nós vamos ali marcar a nossa posição e que ela diminua a fervura que está nesse momento na comissão com discursos mais agregadores, porque o primeiro discurso dela refletiu, né, o ódio que ela sente das mulheres, porque ela disse que podem latir, vocês são esgoto da sociedade e intragáveis. E isso não são falas para uma presidente. Isso não me representa. Então, é algo que a gente tem que, sim, lutar para que tenha ali mulheres
que tragam essa representatividade para a gente se sentir confortável, que tem alguém ali que vai entender ali da nossa situação e lutar pelos nossas dores, pelos nossos direitos, porque a gente sabe, né, que são tantos anos de lutas que a gente não está aqui para fazer mimimi, não, a gente está aqui para a gente mostrar que a gente sabe do nosso lugar, a gente sabe da nossa voz, do nosso potencial, a gente sabe o quanto que a gente sabe, sim, estar dentro da política, mas a gente precisa, sim, lutar para que tenha pessoas lá que nos representam com qualidade, com representatividade decente. É isso que a gente precisa e é isso que eu gostaria de ver lá. Porque eu acho que ela também não gostaria de me ver como representante, por exemplo, de uma comissão dos trans. Eu acho que ela não me enxergaria como uma representante lá. Então, eu acho que a gente tem que valer para os dois lados. Tem que valer para os dois lados. Isso mesmo. Isso. Agora, outro assunto da semana foi a desaprovação do governo Lula, que chegou e bateu o recorde, né? 61% de desaprovação. Sim. E, ao mesmo tempo, o crescimento nas pesquisas do nosso pré-candidato, que é o senador Flávio Bolsonaro. Sim. Qual é o seu posicionamento a respeito desse movimento que está acontecendo no Brasil? Que você é nossa aliada, a gente é PL, então sim, nós estamos felizes com esses resultados, mas qual é a análise que você faz desse momento político? A desaprovação de Lula e o crescimento nas pesquisas do senador Flávio Bolsonaro. Eu vejo, Rosana, que os números não mentem, né? Então, essa desaprovação que a gente vê aí, 61%, na verdade, é o cenário que o governo Lula está realizando hoje para a sociedade. Então, assim, eu não tenho lá uma mulher que me representa ao lado do presidente, então eu vejo que são vários fatores que eles estão tratando ali a nossa vida de uma maneira qualquer. Displicência, né? Com certeza. Então, eu vejo o quanto o nosso... E não estou falando só porque eu faço parte dessa família PL, não. Eu estou falando como um cenário aqui que a gente vê do nosso Brasil, né? A gente precisa, sim, buscar políticas públicas para a parte social. Eu não vejo isso. E eu, falando mais para o meu lado, que eu trabalhei nessa área social durante 2 mandatos do meu marido, eu não vejo, né, no nosso Brasil, a gente ter um olhar humano para a gente cuidar do social do nosso Brasil. Eu não vejo isso. Então, eu vejo que ali o papel, ali, por exemplo, da esposa do presidente, ela não tem que ficar viajando, ela tem que ficar ali cuidando das pessoas que estão mais precisando, as pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, eu não vejo projetos voltados para isso. Então, eu acho que esses números, né, que ali dentro desses números de desaprovação, 61%, eu vejo que lá, lógico, tem vários indicadores que trazem essa soma desse percentual, mas eu vejo, trazendo para esse lado social, eu não vejo esse olhar, o que a gente precisa ter para os mais vulneráveis, não vejo esse olhar do cuidado com a nossa sociedade, e aí eu vejo o quanto que ali a nosso time ali está preparado para que a gente volte a ter esse orgulho, essa dignidade, esse respeito pela nossa população, de utilizar ali de verdade o que tem que ser um cargo de presidente, um cargo ali de primeira-dama, para que a gente possa cuidar do povo. É isso que a gente precisa. E eu não vejo hoje esse cuidado. Então, os números não mentem e eles, com certeza, esse número daqui para frente só vai aumentar de desaprovação. Muito bem, Larissa. Agora eu vou colocar outro quadro aqui que é assim, perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Oh, mas meu a Deus. Larissa responde. Ó, Rosana está me colocando aqui. Mas olha, tem assim, suave, direta, suave, direta, ácida e sem filtro. Qual você escolhe primeiro? Meu Deus do céu. Pode ir na direta aí. Direta. O que ainda falta para mais mulheres ocuparem cargos de liderança no Brasil? Oh, meu Deus, eu acho que, mulherada, vamos lá, coragem, eu acho que as mulheres se sentem um pouco sem coragem de estarem lá. Eu acho que é o medo que não precisa pertencer na vida de nós mulheres. Então, muitas mulheres ainda ficam com
Os partidos políticos, ainda com aquelas ideologias machistas, algo que eu me sinto muito confortável dentro do nosso partido, que nós somos muito valorizadas aqui. Então, o partido trata a gente com muita abertura. Então, eu me sinto muito confortável em fazer parte aqui do partido PL. Então, eu acho que falta, na sociedade como um todo, as mulheres se imporem mais, ter menos medo e ter mais coragem de falar, eu posso, eu sei o que eu estou fazendo aqui na política, e eu também posso ser uma representante. Confiar mais. Confiar mais. Isso mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta suave para você. Vamos lá. O que te motivou pessoalmente a sair da iniciativa privada e entrar na vida pública? Foi assim, você foi levada por conta do seu marido ou você já antes quis se interessar pela política? Olha, Rosana, eu sempre amei essa parte do voluntariado, sempre amei fazer parte de projetos que ajudassem as pessoas. Isso daí foi um ensinamento desde os meus pais, que me deram essa base. E aí eu trabalhei por muitos anos na iniciativa privada, mas dentro da iniciativa privada eu já realizava trabalhos voluntários e tudo mais. E aí acompanhei desde o início essa carreira política do meu marido, Rodrigo Achiuchi, e isso sempre me fascinou, porque através da política a gente consegue entregar, por exemplo, uma escola para as crianças. Através da política, a gente consegue entregar um hospital, a gente consegue entregar uma pavimentação para uma cidade. Então, aquilo sempre me chamou muita a atenção, porque eu falo, poxa, a gente pode fazer algo pela população através da política. Então, eu sempre andei lado a lado ali com o Rodrigo, mas sempre ali com a minha profissão, trabalhando na iniciativa privada, mas isso sempre me movia. E aí, quando o Rodrigo assumiu, lá em 2017, eu ainda continuei trabalhando durante 5 meses na iniciativa privada e ajudando ali o social do Rodrigo. Até que chegou um belo dia, ele falou, você tem que tomar uma decisão. Ou você continua com a sua carreira, e ele super me apoiava também nisso, ou eu preciso muito de você também aqui na parte social e que você ama isso. E foi uma decisão difícil para nós mulheres que temos nossa carreira. A gente fala, poxa, eu sou uma mulher independente, uma mulher que tem a minha carreira, o que eu faço? E aí o olhar de a gente poder servir e cuidar das pessoas falou muito mais alto no meu coração. E foi onde que eu tomei essa decisão. E eu não tomei a minha decisão errada. Eu me sinto realizada pela decisão que eu tomei. Foram 8 anos de muita luta, muita dedicação e tudo mais, mas eu não me arrependo de nenhum minuto da decisão que eu tomei lá atrás de largar minha carreira. E claro, a gente continua ainda fazendo nossos trabalhos, que a gente não para, mas e me dedicar ali 100% para fazer os nossos trabalhos sociais para as pessoas que mais precisam. É gostoso quando você anda numa cidade e uma pessoa que você nem imagina, aí você encontra na rua e fala, Larissa, obrigada, você me ajudou porque eu fiz um curso de capacitação lá no setor que você cuidava e hoje eu sou dona de uma loja. Eu fiz o curso de capacitação e hoje eu já estou empregado numa indústria. Eu fiz o curso de capacitação e agora eu sou uma empreendedora. Isso daí não tem preço, né, Rosana? Então, sim, é isso que me fascina e eu não me arrependo da minha decisão. Isso faz a gente encarar as frustrações e dizer sempre que vale a pena. Com pelo certeza. Bem que a gente pode fazer e a transformação na vida de alguém. Durante o mandato do Rodrigo, fazendo só um parênteses, nós passamos por muitos problemas. Pandemia, que foi mundial, então, assim, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente passou por tragédias muito grandes na nossa cidade. A gente teve o assassinato de estudantes na Escola Estadual Raul Brasil, que foi também noticiado mundialmente. Então a gente passou por várias coisas ali, enchentes e tudo mais, que são problemas que a gente teve que ter muita sabedoria para a gente enfrentá-los, sempre muito junto ali com a população. E aí tudo isso move, e aí veio o resultado de aprovação, inclusive, de 93% de uma gestão. Então, a gente sabe que não é fácil a nossa vida. Você, como deputada, você sabe o quanto você luta e o quanto que você enfrenta desafios, mas a gente sabe que isso daí é muito gratificante para nós. Isso mesmo. Agora vou para uma pergunta sem filtro. Qual a verdade que ninguém fala sobre ser mulher na política? Ah, Rosana, vamos ser sincerona aqui? Sim. A gente enfrenta muita luta, assim, na parte do machismo ainda. Preconceito. Preconceito, né? Preconceito é o que mais a gente enfrenta. Por exemplo,
Em Suzano, eu sou a única presidente de partido mulher. Os demais partidos pela cidade são todos homens. Então, imagina, numa mesa de reunião, quando vamos falar de política, muitas vezes eu sou a única mulher numa mesa. Então, a gente ainda enfrenta muito preconceito, muito preconceito. E é isso que eu falo, que a gente tem que quebrar esses preconceitos e a gente tentar, de alguma maneira, a gente ter ali uma estratégia igualitária ali pra gente ter na nossa vida, né? É difícil, mas a gente não desiste, não. Já foi mais difícil. Já foi mais. A gente não participar de reuniões. Quando eu entrei na política, em Brasília, ali naquele ambiente, eu estava do lado de alguém de terno, ele sempre era o deputado e eu a assessora. Imagina. Pois não, a senhora vai aonde? Pois não, deputado, pode entrar. Então, são barreiras que nós vamos quebrando. Sim. Eu fiquei à frente da Comissão de Viação e Transportes, porque eu entendo muito da área portuária, logística, porque eu fui jornalista, viajei aí para os portos mais importantes do mundo. Mas na comissão, que é CVT, que chama, né, Comissão de Viação e Transportes, foi difícil também. Só que você tem filhos? Ainda não. Ainda não, mas eu tenho 2 meninos. E eu eduquei meus meninos a respeitarem as mulheres, Sim. Óbvio. Então eu espero que as próximas gerações de mulheres encontrem um caminho mais tranquilo, né? Com certeza, porque a gente sabe que não só na política. Eu vim de uma formação que sempre só foi de homens. Então, eu fiz técnico em eletrônica, fui me formar em sistema de informação, só tinha eu na mulher dentro da faculdade. Só tinha eu de mulher, sempre trabalhei em áreas que majoritariamente eram de homens ali, mas é aquilo, eu sempre levantei minha cabeça, fui em frente, era aquilo que eu queria, então eu ia em frente e isso nunca me abalou. Isso mesmo. Você já pensou em desistir da vida pública alguma vez? Olha, Rosana, a gente passa por momentos difíceis, mas não, nunca desisti, porque é aquilo que eu comentei aqui. Eu sou realizada em fazer isso, por a gente poder utilizar da vida política para atender as pessoas. Então, isso daí que me move. Então, é cansativo, tem dia que você fala, estou esgotada, é muita gente ali enchendo a sua cabeça, é muito diz o que me diz ali, é muita historinha, mas assim, quando a gente está bem centrado no que a gente quer, no nosso objetivo, a gente deixa essas coisas tão pequenas para o lado e a gente segue. Então, nunca pensei não em desistir, porque é isso que me move. Vou trocar o quadro agora. Vamos lá. Agora vamos falar assim: fato, narrativa ou depende. Eu vou falar algumas frases para você, você vai pensar e falar se é a sua verdade, se é um fato para você, Tá. se é uma narrativa, ou seja, que não é isso que você pensa, ou depende, ponderando. Tá. A política brasileira hoje incentiva a participação feminina. A política nacional? É a política no Brasil. No Brasil. Hoje incentiva a participação feminina. É fato, narrativa ou depende? Fato. Depende, na verdade, porque assim, depende. Se a gente for olhar, hoje os nossos representantes governamentais, hoje lá no federal, eu não vejo. Agora, como a gente luta aqui dentro da nossa política partidária, inclusive, eu vejo o quanto que a gente luta para a inserção da mulher na política, sim. E aí eu vejo o quanto que a gente tem deputadas nos representando, tentando mudar essa questão de inserir, de termos mais mulheres eleitas e não só mulheres cumprindo um papel ali numa legenda. Então, aí sim eu falo que isso é fato. Mulheres ainda precisam provar mais do que os homens para ocupar os mesmos espaços de poder. É fato. Todos os dias a gente se prova, todos os dias. E é difícil, né? Porque eu acredito que as mulheres têm a impressão que elas têm que trabalhar 3, 4 vezes mais para terem reconhecimento. É cansativo. Mas a gente não desiste fácil, não, né? Então, mas é fato isso. A política pública consegue transformar a vida das mulheres. Fato. Sendo aplicada da maneira correta, a gente consegue sim mudar a vida de mulheres. Tanto é que nos trabalhos que eu exercia à frente do social na cidade, eu sempre busquei
maneiras, e eu sempre fui a favor, assim, não ficar entregando cesta básica, eu queria que aquela pessoa mudasse de vida. E aí eu sempre fiz projetos voltados para a melhoria da dignidade, da melhoria da vida das pessoas, principalmente em transformar mulheres em empreendedoras. Então, capacitação, eu sempre incentivei para que as mulheres fossem estudar, fossem se capacitar, se tornar empreendedoras para que elas tivessem uma vida melhor. A vida pública exige abrir mão da vida pessoal. Fato, a gente abre muito a mão da nossa vida pessoal em diversos momentos. Às vezes a gente reflete até se culpa em algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente dá um jeitinho para conciliar tudo, mas realmente em alguns momentos é difícil. O Brasil está preparado para ter mais mulheres em cargos de liderança? Sim, estamos preparados. Agora vamos mudar. Bate-papo com a direita. Bate-papo com a direita foram perguntas que as pessoas nos nossos podcasts foram mandando para a gente, nas mensagens, quando as pessoas que participam, as mulheres que participam, publicam no Instagram, nas redes, deixam sempre uma mensagem. Então, nós fizemos uma seleção aí das melhores perguntas para bater um papo e vamos fazer para você. Como você lida com a pressão de conciliar a vida pessoal, o casamento e também a sua liderança política? É tão difícil, né, Rosana? Mas nós somos mulheres, então a gente dá conta. A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Me desculpem os homens, mas essa é uma qualidade que a gente tem. Então, assim, não é fácil, tem dia que a gente chega em casa esgotada, mas a gente dá conta do recado, com certeza. O que te motiva a continuar na vida pública, mesmo diante de tantos desafios? O que me motiva é poder servir ao próximo. É isso que me motiva. O que você sente quando serve ao próximo? Eu sinto uma gratidão imensa dentro de mim, Rosana, quando a gente, como eu disse aqui, quando a gente consegue, através das políticas públicas, entregar uma clínica da mulher decente para que as mulheres possam fazer exames ginecológicos sem ficar numa fila de espera. Quando a gente consegue entregar uma creche para as crianças serem atendidas, tanto mães ou pais que precisam deixar seus filhos na escola. Então, eu vejo que tudo isso me move em continuar na política, isso daí que me move em poder servir as pessoas. Algum momento você pensou em desistir? Não pensei, porque eu penso assim, eu posso ser ali uma formiguinha ali no meio de tudo, mas eu penso assim, se eu desistir, eu não vou estar tentando em fazer a diferença para a vida das pessoas. Eu vou estar aceitando que as coisas estão boas do jeito que estão. E, na verdade, a gente tem que sempre questionar, a gente tem que sempre estar ali perguntando, mas eu posso melhorar isso daqui? Eu posso melhorar a vida dessas pessoas? Posso. Como? Através de políticas públicas. Como você construiu a sua própria identidade política, mesmo sendo esposa de uma grande liderança, que é o prefeito da cidade? Isso é muito difícil quando você é esposa do prefeito. A sociedade sempre impõe alguns padrões, né, pra gente. É a esposa do prefeito, é a primeira dama. Isso daí é enraizado na sociedade. E aí eu levo de uma maneira muito com a minha personalidade, no meu jeito de ser, Rosana. E eu sempre coloquei ali a minha essência. Então, eu sempre coloquei ali a maneira de Larissa de ser. Então, eu sempre fui muito ali espontânea, sempre busquei sempre levar a verdade para as pessoas, sempre levo o meu lado muito sincera ali de ser. Então, eu nunca... Tem gente que entra numa posição ali e fala, eu sou primeira dama. Gente, isso é um cargo passageiro e que você não tem que trazer... Muitas vezes também é pesado, né? Muito pesado, é uma responsabilidade. Onde as dores chegam das pessoas. Você tem que cuidar de você tem que cuidar das dores do seu marido, você tem que conseguir conciliar os problemas da população. É um peso muito grande, mas acho que eu consegui levar isso trazendo sempre os ensinamentos ali da minha família, da minha base, sempre deixando a minha essência ali, falando mais alto, né? E a gente não também subir para a cabeça. Tem gente que fala assim, eu sou prefeito, eu sou primeira dama, já sobe aquilo para a cabeça, e aí você não é você, né? Então acho que você precisa ter ali a sua essência, tem que estar ali falando sempre mais alto. Qual é a pior parte de ser primeira dama? Rosana,
Eu acho que as cobranças de você ser mulher ali, você é a esposa do prefeito, acho que as cobranças é a pior parte, né? Você tem que saber lidar muito bem com isso. Você lida bem com as críticas? Sim. No começo a gente fica, né? No começo a gente fica muito incomodado, irritado, mas aí eu começo a entender o que são críticas construtivas, que eu acho que isso é muito valioso para a nossa vida, porque a gente tem que estar numa melhora constante da nossa vida. Então, nós não somos perfeitos, né? Nós não nascemos perfeitos. Então, todos os dias a gente precisa melhorar. Então, críticas construtivas, eu consigo receber de uma maneira que eu falo, não, realmente, eu preciso melhorar isso daqui tá errado mesmo. Então, eu aprendi a lidar com isso. E tem aquelas críticas de opositores, que aí são críticas... aí são grupos que não estão interessados em querer o melhor, eles não querem o melhor para a cidade, eles querem destruir o adversário. Que é a maneira mais fácil para eles crescerem, né? Eles não mostram projetos, eles mostram ataques. Então, aí esse daí eu aprendi a conviver de uma maneira bem tranquila. E com a população nas ruas, você sempre se lidou bem? Aconteceu alguma situação inusitada que você não soube o que fazer? Alguma situação que te constrangeu ao longo desses 2 mandatos do prefeito? Eu e o Rodrigo, a gente sempre foi muito próxima à população, então nunca mudei minha maneira de ser. Sempre andei pelas ruas, sempre faço meu mercado, sempre vou a pé aos lugares, a gente sempre teve muito esse contato. Aos finais de semana, parque da cidade, então a gente sempre foi muito presente em tudo. Mas nunca aconteceu algo inusitado, assim, que me deixou ali sem jeito, não. Eu sempre fui muito próxima deles ali, porque a gente se trata como se a gente fizesse parte ali de uma amizade. Então, eu nunca tive esse problema, não. E a melhor parte de ser primeira-dama? A melhor parte de ser primeira-dama é você poder fazer algo por alguém. Eu sempre repito isso. É sempre isso que eu trago para minha vida. E o que você pode dizer para as mulheres? O nosso podcast é muito visto por vereadoras, primeiras damas, ligadas à direita, ao PL, pessoas que às vezes têm essa vontade de entrar na política, mas não têm a coragem, né, de dar um passo, porque ainda entende que esse ambiente é hostil para as mulheres, que vai ser difícil, você também é presidente do partido na sua cidade, que vai ser difícil o partido me dar uma legenda, o que eu tenho que fazer, quais são os caminhos, já tenho vereador, então não vou ter espaço, porque tem muito isso nas composições partidárias nas cidades. Que conselho você dá para uma mulher? Hoje ela pode ser uma conselheira tutelar, tem a ideia de se candidatar a vereadora lá em 2028, ou pode ser uma liderança social que já tem o reconhecimento e a credibilidade da população. Eu queria que você explicasse os passos para essas mulheres que sonham em ocupar um cargo político porque entendem que tem uma missão, que é ajudar o próximo. Bom, Rosana, hoje a gente tem mulheres incríveis na sociedade, lideranças que fazem trabalhos maravilhosos, mas elas precisam primeiro acreditar no potencial delas. E muitas já fazem isso sem se enxergarem. Então eu sempre falo para todas as mulheres, né? Tem muitas que eu falo assim, você é uma ótima liderança, você sempre tá ali engajada no seu bairro, para você fazendo as atividades, ajudando, seja os idosos, seja as mulheres, seja as crianças. Você é uma ótima pessoa para trabalhar na política, porque a política trabalhar da forma correta, você vai ajudar muito o seu bairro, a sua cidade. E muitas não trazem isso para si, não acreditam. Então, eu sempre deixo aqui o recado para todas as mulheres. Não tenham medo de pensar assim, já existe um homem à minha frente. Não. Vocês vão trabalhar ali lado a lado, vocês têm o mesmo potencial, vocês precisam estar ali, você mulher precisa estar ali sempre preparada, pronta para você representar outras mulheres, para você representar projetos da sua cidade, seja eles para você tratar da melhor idade, seja eles para tratar das crianças, para tratar dos autistas, para tratar ali da população como um todo. Então, eu vejo o quanto que as mulheres precisam ter essa coragem e tirar isso da cabeça delas, que a política é só para os homens. Não, isso daí já foi faz tempo.
A gente vem lutando cada vez mais para tirar esse tabu da cabeça de todas. Então eu coloco aqui o meu recado para que todas não tratem a política só para elas comporem uma cota, mas sim para elas serem eleitas e para que elas nos representem ali, porque nós mulheres temos toda essa firmeza, nós mulheres temos todo o nosso talento de harmonizar os espaços por onde a gente passa, a gente tem qualidades a beça aqui para a gente colocar ideias novas, a gente lutar por os nossos direitos dentro da política. Então, mulheres, tenham coragem, tirem os tabus da cabeça que a política é voltada só para homens e que vocês podem estar dentro da política inseridas para projetos bons. E como você imagina as mulheres na política daqui a alguns anos? Olha, eu vejo lá, assim, a gente tendo uma presidente, ou alguém lá nos representando. Eu acho que nós iríamos, né, revolucionar esse país, hein, Rosana? Eu vejo isso porque a gente tem firmeza no que a gente faz, a gente tem verdade no que a gente faz, e sempre junto com os homens. Eu sempre falo, eu não digo isso trazendo só para o nosso lado e tudo mais. Eu vejo lá a gente trabalhando lado a lado. É assim que trabalho na minha casa. Meu marido me incentiva, me apoia em muitos projetos que eu realizo na minha vida. Então a gente trabalha sempre lado a lado, e eu tenho um orgulho muito grande também pelo trabalho dele, pelo homem que ele é. Então eu vejo, mas eu acho que a gente, como representantes, a gente pode revolucionar, assim como você faz também, e que a gente também tem muito orgulho de ter você como nossa deputada federal nos representando. Muito obrigada por esse bate-papo. Passou voando. Eu vi a menina já falou, já acabou. Eu gostei muito das suas colocações, saber também da sua opinião sobre a política nacional, que é importante. Nós somos cidadãos que estão enxergando aí o que está acontecendo no nosso país. E estamos lutando porque ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Então, estamos firmes como mulheres, como lideranças do PL Mulher, e eu imagino a política daqui a alguns anos mais suave para as mulheres, mas depende da nossa ação aqui no presente. Verdade. Da Larissa, de mim, de tantas outras mulheres que hoje estão abrindo caminhos para as próximas gerações. Obrigada, seja sempre bem-vinda aqui no nosso podcast Mulher Pode. Vamos nos encontrar sempre nos eventos do PL Mulher, e tem eventos que vão surgir daqui para frente, é ano de eleição, e nós temos muito trabalho para fazer. Um beijo a todos, um beijo para Suzano, para os moradores das cidades ali da região, e eu te encontro no nosso próximo podcast Mulher Pode.